dia, meu irmão. Amém, bom dia. Glória a Deus, conseguiu espaço nessa agenda, hein? E Foi negócio difícil, é da mas mão de Deus, né? deu certo. Glória a Deus. Bom, ontem o Igor falou comigo que o tema da palavra era a virada de chave. E o Igor é muito usado que Deus dá algumas chaves para ele. Deus fala muito sobre a vida dele, sobre chaves poderosas que Deus tem entregado na vida dele. Eu quero que ele compartilhe, derrame, transborde tudo que Deus colocou no seu coração hoje aí, meu irmão. Deixa Deus te usar poderosamente. Amém? Amém. Bom, vamos começar. Primeiramente, eu quero agradecer ao Rafa, né, pela oportunidade e confesso que foi um convite de Deus, mas que com certeza vai alcançar aí muitas pessoas, né, uma vez que nós falamos abertamente para as pessoas, primeiro nos transforma, depois transforma as pessoas. E é justamente isso que eu quero entregar hoje. A nossa palavra-chave, o nosso texto base, né, como diz o Rafa, está em Hebreus 11:1. E a nossa oração inicial, de fato, vai ser esse texto, onde nós temos lá, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é justamente por esse princípio que nós vamos começar essa live de hoje. E eu confesso que eu fiquei pensando assim, qual seria o tema, o que que nós iríamos abordar aqui por diversas vezes. E até 3 horas atrás, eu tinha o tema, mas eu não tinha de fato o contexto. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que que eu vou falar, o que que eu vou falar? E aí Deus me levou a duas palavras. Uma delas que ela fechou o meu mês do ano passado, no dia 26/7/2023. E por último, foi uma palavra do dia 2, né? O segundo dia do mês de julho do ano passado também. E engraçado que eu fiquei rebuscando ali as minhas anotações e não tinha nada escrito. Mas eu só precisava de fato de uma palavra. E o que estava lá era movido por experiências. E, de fato, hoje eu quero compartilhar com vocês 5 chaves que, de fato, que fizeram me mover por experiências. A primeira delas foi a fé e a convicção. Eu venho de uma família extremamente religiosa, uma família que sempre me colocou em lugares onde eu pudesse, de alguma forma, potencializar a minha fé, alcançar outras pessoas. E desde muito, acho que desde quando eu me entendo como gente, eu sempre vivi dentro da igreja. Passei por outras denominações e chegou um determinado momento que eu precisava entender o que que é aquilo que o quanto aquela fé que os meus pais, os meus avós me ensinavam, o quanto aquilo era convicto para o Igor. Porque muitas das vezes nós vivemos uma fé ou professamos algo que não é nosso. Alguém nos implementou, alguém trouxe para a gente, mas eu precisava ter a clareza, de fato, daquilo, o que que era a fé para o Igor. E em diversos cenários da minha vida, da minha trajetória, eu fui entendendo o que de fato era fé. Eu precisei ter fé nos momentos de maior desafio, eu precisei ter fé quando, com 17 anos, eu saí de casa e fui conhecer outras oportunidades, fui morar sozinho. E eu precisei ter fé quando, em diversos momentos, eu passei por desafios, muitas das vezes calado. E a convicção, ela veio através das experiências. E de fato, isso fez muito sentido quando eu li hoje, porque foram as experiências que foram me trazendo mais fé. Eu fui entendendo que a fé que eu até achava que eu tinha fé. E em alguns momentos ela chegou a ser duvidosa, porque existem cenários que nós fazemos, que nós participamos, que eles vão testando ali de fato a nossa fé. E só que eu tinha uma convicção muito forte. Eu desde muito novo eu sempre fui muito convicto daquilo que eu queria. E é óbvio que a fé alinhada à minha convicção fez com que eu chegasse a alguns lugares. Claro que eu ainda não cheguei onde eu quero, mas todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso em desanimar, essa convicção, essa convicção de que vai dar certo, de que eu estou no caminho certo,
ela faz com que eu me torne, de fato, uma pessoa imparável, que inclusive um legado, um lema que eu carrego comigo mesmo. Porque eu vejo muitas pessoas hoje, Rafa, principalmente dentro do ambiente religioso, que elas enchem a boca, né, para falar, eu tenho muita fé. E é engraçado que às vezes a gente vira a esquina, na primeira dificuldade, a pessoa já perde toda aquela fé que ela te entregou. Como uma pessoa de fé, que eram convictas de muitas coisas, mas no primeiro desafio, na primeira dificuldade, ela perdia a fé. Então eu tive que, de fato, conseguir mensurar, conseguir entender, mas espera aí, aonde está a fé dessa pessoa? Está somente no momento que ela está dando tudo certo, no momento que está tudo bem, ou está em outros momentos também? Porque, na verdade, a fé é aquilo que nós não estamos vendo. Eu idealizo, obviamente eu vejo, visualizo muitas coisas, mas nem todas elas estão comigo. Então, se eu não tiver fé, é bem provável que eu não alcance. Então, essa sempre foi a minha primeira chave. Independente do cenário que eu estivesse, foi necessário ter muita fé. Todas as mudanças que eu fiz, né, de casa, de estado, de cidade, ambientes muito disruptivos, né, fora mesmo da caixa, que me tiraram da zona de conforto, que era minha família, minha casa, tudo certo, tudo funcionando, e me levaram para outros lugares que, de fato, a única coisa que eu precisava ter era fé. A segunda chave foi a audácia. Eu acredito que talvez algumas pessoas que estejam aqui ou pessoas que ainda vão assistir essa live, elas precisam ser mais audaciosas, né? Nós ouvimos muito isso ontem e a audácia ela caminha com coragem, porque muitas das vezes nós nos perdemos nessa linha do tempo, que a audácia ela não tem a ver com você tomar decisões premeditadas, mas tem a ver com você ser audacioso, com coragem e obviamente tendo a sua fé ali em dia. É um princípio, não tem como você fugir disso. Mas ser audacioso, eu vejo hoje, principalmente dentro do meu trabalho, eu atendo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, e eu vejo pessoas com muita fraqueza de fé, com muita falta de fé, mas principalmente com muita falta de audácia, ser audacioso. Eu sempre fui um cara conhecido por, Igor, você, cara, você vai lá, faz, acontece, você não tem medo, não? Eu falei, medo eu tenho. Só que se eu deixar ele me dominar, ele acaba sendo maior do que eu. Eu já não sou muito grande, né? Então, se eu deixar o medo me dominar, não ser uma pessoa audaciosa, de às vezes entrar um projeto, assumir mesmo de fato algo que você pensou em fazer. Muitas das vezes as pessoas chegavam para mim, Igor, eu tenho isso daqui para resolver, e é você. Eu falava, mas espera aí, se eu for pela minha fé, eu não vou. Porque são coisas muito novas, são coisas que fogem às vezes um pouco ali daquilo que nós estamos acostumados. Mas se eu for audacioso, se eu tiver de fato a coragem que um dia Deus me deu, eu com certeza vou chegar àquele lugar. Então eu sempre tive muita audácia. Claro que chegou um determinado momento que a minha audácia com a minha coragem, ela se misturou um pouco com estar fazendo muita coisa. E estar fazendo muita coisa não quer dizer que você está fazendo de fato algo eficaz, algo sólido. E é muito importante a gente entender isso, porque talvez nós assistimos essas lives aqui todos os dias, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, se tornou uma agenda, mas a partir daquilo dali você não está tomando nenhuma decisão, você não está tendo coragem para nada, você está só ali assistindo e todo dia, eu preciso de uma palavra, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas a pergunta é o que, que você tem feito para que de fato isso mude. De fato ser movido por experiências, porque de nada vale você assistir uma live um mês inteiro, 30 dias de live, e não ser movido por experiências. Talvez não é a do Rafa, talvez não é a minha, mas talvez as pessoas que estão aqui fizeram um comentário. Ou talvez as pessoas que vão lá na gravação e comentam algo que é muito pontual para aquela pessoa naquele momento. Então, Você trouxe uma a palavra coragem... ontem justamente sobre isso. Né? Às Exatamente. vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, eu não me comporto como. Então não adianta nada. Então eu acabo, cara, a maior burrice da vida. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei a decisão que eu preciso tomar, eu sei a virada de chave que eu preciso fazer na vida, mas eu acabo não me comportando como aquilo que eu sei. Ou seja, então não adianta de nada. E você estava falando a questão da coragem, a coragem é justamente isso. As pessoas que acham a coragem é quando só vem quando o medo sai. Não. A coragem, cara, é a gente ir com medo mesmo, como você falou. Eu tenho medo? Tenho medo.
mas eu tenho coragem para avançar mediante a situação que se levantar. É isso que o Senhor nos chama, né? Para a gente ser corajoso. Seja forte e corajoso, ou seja, para a gente avançar mesmo com medo. Ou seja, eu só consigo avançar quando eu recebi algo que vai me permitir avançar. E é que você falou a questão da fé. Eu não vejo, mas eu vou andar, eu vou caminhar segundo aquilo que o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem colocado no meu coração. E só assim que a gente consegue vencer o medo, né? É exatamente isso. Eu me recordo de uma antiga colaboradora minha que ela tinha muito medo de ganhar dinheiro. E eu demorei a entender, eu falei, como assim uma pessoa pode ter medo de ganhar dinheiro? E em uma conversa particular, ela falou, Igor, o meu medo de ganhar dinheiro, na verdade, ele não está atrelado ao que eu vou poder comprar, construir e tudo mais, proporcionar para os meus filhos, mas ele está muito atrelado à pessoa que eu posso me tornar a partir disso. Porque eu nunca tive dinheiro. E hoje eu tenho a coragem de fazer acontecer, mas eu tenho uma fé de que eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo eu não tenho a certeza de que aquele dali é o meu caminho. E aí eu pensei uns 5 minutos e respondi a ela o seguinte, né? Existem pessoas que você vai esbarrar na tua vida que elas precisam única e exclusivamente da sua coragem. Se não for, talvez, você, se você não estiver preparado, né, em todos os contextos para entregar para aquela pessoa, para mudar a realidade daquela pessoa, talvez você está perdendo uma oportunidade e aquela pessoa certamente pode perder a única oportunidade da vida dela. Então precisa ser como o Matheus disse, né? Precisa ser muito cirúrgico. E eu entendi que essa audácia, ela não tinha a ver com o Igor. Ela tinha a ver com as outras pessoas que seriam alcançadas através das minhas decisões. Quando eu tomei a decisão de deixar de ser consultor de uma empresa e me tornar um líder, me tornar um gerente, não era por conta do salário que eu ia ganhar. É óbvio que isso é uma consequência, mas era por conta a quantidade de pessoas que eu ia alcançar através daquilo que eu estava fazendo. Então isso para mim é o que fazia sentido. Ser audacioso, pegar, às vezes tomar algumas decisões não premeditadas, mas tomar decisões muitas das vezes sem ficar pensando muito, pedindo opinião para muitas pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de ficar pedindo muita opinião, porque se eu tenho a clareza daquilo que Deus lá atrás me entregou. Quando criança, eu lembro que eu brincava com carrinhos, eu construía ali aqueles prédios de Lego, eu sempre falava, olha, esse prédio é meu, esse carro é meu. Não, e quando brincava de escola, né, eu era o diretor, eu gostava de ser o cara que ensinava. Mas isso tinha a ver, na verdade, com a minha essência. Então ali já era construção, já tinha a chave, né? Eu precisava só mesmo estar nos ambientes certos para que de fato fizesse sentido. E hoje eu entendo Cara, é sobre medo de dinheiro, né? Cara, a gente tem isso. discipulado e a gente vê que existem muitas pessoas com raízes, né, e com traumas do dinheiro por causa dos ambientes, igual você falou aí. Que nascem lá falando que o dinheiro é ruim, o dinheiro faz mal, o dinheiro, cara, corrompe, o dinheiro não faz bem, é impossível ter dinheiro e ter um lar estruturado. E as pessoas crescem com essa mentalidade que dinheiro faz mal e elas nunca vão ser ousadas para eu quero dinheiro, mas simplesmente só para suprir as necessidades ali. Elas nunca são ousadas para avançar, porque elas têm medo realmente de enriquecer. Porque Exatamente. drives mentais, gatilhos mentais chaves, né, que foram acionados ali, estão trancadas com essas situações que vieram lá atrás do passado. Então tem muita gente aí hoje em dia, você falou aí, é muita gente. A pessoa, não tem medo de dinheiro não, gosta de dinheiro não. Mas quando fala para você fazer algo ousado para você realmente romper financeiramente, você fala, não, tá bom do jeito que tá dando para pagar as contas, tá tudo tranquilo, é isso que Deus tem para minha vida. Não é isso que Deus tem para sua vida. Com certeza não, até porque eu fui criado dentro de um cenário, Rafa, que algumas pessoas dentro da minha família, da minha parentela, sempre falavam, ser rico para quê? Para que ter tanto dinheiro? Isso daqui tá bom. E eu sempre entendi que não estava bom, até porque a palavra não me diz isso. Né? E obviamente eu entendia que algumas pessoas eu só conseguia alcançar através da minha prosperidade, através do meu resultado, através daquilo que em algum momento eu fui determinado a fazer e eu preciso fazer. E caminhando para essa terceira chave, né, que é de fato a resiliência e a perseverança, o caminho era sempre o mais importante. Os desafios eles vieram não uma, mas diversas vezes. Todas as vezes que eu precisei mudar algumas rotas,
não só dentro da minha vida profissional, mas principalmente na minha vida pessoal, eu entendi que o caminho era mais importante. E o trajeto, né, nesse dia exclusivo, que estava lá nas minhas anotações, tem uma palavra, acho que o nosso apóstolo até que entregou, que o trajeto que você fez constrói quem você é hoje. E toda essa resiliência que eu tive que ter durante muito tempo, que eu tenho até hoje, essa audácia, essa convicção de que eu estou no caminho certo, é entender de que o trajeto, né, que eu fiz, ele constrói, né, construiu quem eu sou hoje. E é só o começo. Então a resiliência ela é muito importante. Muitas das vezes eu deparo com pessoas durante a semana e começam um projeto novo, e daqui a uma semana, duas, ela desiste, ela deixa de fazer, ela esquece, ela não está mais preocupada. Vem qualquer pessoa, e quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa que está fora do teu propósito. Eu respeito todas as pessoas, mas a pessoa que ela não está dentro daquilo que eu acredito, não necessariamente ela precisa professar a mesma fé do que eu, isso não tem a ver com isso, mas ela precisa entender que o meu propósito é esse e está tudo bem. E se ela não respeita, se ela não entende esse processo, ela não tem por que fazer parte da minha vida, sabe? Em algum determinado momento, essa pessoa ela retorna. Então, são as minhas atitudes, são os nossos resultados, são as nossas entregas que vai fazer com que aquela pessoa lá atrás, que você, em algum momento, ele fala assim, olha, nesse momento eu não consigo te ajudar. Mas em algum determinado momento ela volta. E eu deparo com isso todos os dias. Semana passada, inclusive, eu esbarrei com duas pessoas que eu não via há mais de 4 ou 5 anos. E teve um determinado momento da minha vida que eu tive que olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, eu gosto muito de você, respeito a sua trajetória, respeito a sua vida, mas daqui para frente o meu propósito é completamente diferente do seu. Então nós não conseguimos mais ter tanta proximidade, tanto contato, porque ela estava atrapalhando o meu caminho, ela estava atrapalhando com que eu fosse resiliente naquilo que eu queria. E engraçado que essas pessoas voltam, elas falam, nossa, que legal que você está fazendo. Como que você chegou até aí? E aí é onde nós entendemos que de fato estamos no caminho certo. Eu sei que tem vários, eu nem sei quem está assistindo a live aqui, mas eu sei que tem vários líderes, vários empresários, várias pessoas que talvez estejam prestes aí a tomar algumas decisões ou não estão sendo tão resilientes àquilo que vive. E eu acredito que essa palavra de confronto, ela de fato é necessária. Assim como eu também fui confrontado diversas vezes. E todas as vezes que eu fui confrontado, aquilo dali trouxe dentro de mim uma força assim, inabalável. Algo que eu precisasse de fato tomar decisões, tomar partido de algumas coisas. Nunca foi fácil morar no Rio, morar em São Paulo, estar a 100, 200, 400 quilômetros de distância da minha família, dos meus pais. Nunca foi tão fácil, mas eu entendi que aquilo dali era para um propósito maior. Eu entendi que aquilo dali tinha a ver não com agora, mas com os meus próximos 20, 30 anos para frente. É, E a quarta chave é a apreciação. Como eu disse, né, o caminho ele é sempre mais importante. Em alguns momentos específicos, eu entendi que o caminho, talvez, eu falei assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Porque era tão desafiador alguns cenários. Só pegar E um eu gancho lembro. da fala da anterior, da resiliência. Oi? Pegar um gancho do ponto 3 aí. Pode, fica à vontade. Cara, a gente vê muita gente, né? Hoje em dia o problema não é, às vezes, a pessoa começar. Antigamente as pessoas tinham muita dificuldade em começar. A gente vê muita gente começando, mas o mesmo nível que começa, a mesma velocidade que começa, elas desistem, né? Param. E aí a gente vai acontecendo com essas pessoas, são muitas dúvidas. E eu vi, cara, que o grande problema são as distrações, né? Porque quando você tem apenas uma opção, você é certo do que você quer, seu propósito chamado, cara, não tem dúvida. E o problema é justamente isso. O que paralisa a gente é a dúvida, porque são muitas opções. No mesmo momento que eu estou querendo uma coisa, daqui a pouco eu quero outra, daqui a pouco eu estou pensando em outra e a outra coisa. Quando a gente foca em um alvo só. Eu dei até um exemplo na célula sexta-feira passada, que eu falei assim, cara, às vezes a gente vai sair de casa, parece simples, às vezes a gente demora meia hora, uma hora para escolher uma roupa. Se nosso armário fosse todo preto, não teria isso. Então, a primeira coisa, às vezes, o pessoal fala, né, cara, demora muito tempo afiando o machado. Demora muito tempo afiando o machado ali. Enquanto o seu propósito, enquanto o que você quer, que você dê muito tempo. Mas, cara, quando você encontrar, cara, parte com tudo para cima, não olha para trás, não olha para o lado. É aquilo ali, é foco, é constância, é resiliência, porque você tem algo determinado, você tem uma visão, você tem um propósito. Só que as pessoas começam a todo tempo.
uma opção aqui, uma opção aqui. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Aí a pessoa escuta assim, ó, faça o 6 em 7 com joguinho, faz o 6 em 7 falando palestra, faz 6 em 7, aí a pessoa começa a dar um lado pro lado, pro outro, pro outro, pro outro. Agora eu me achei, agora eu me encontrei. Só que fica perdido, cara. Tantas opções. E a gente precisa focar, cara. Só existe um caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. Então é nele que nós encontramos o nosso propósito, nele que nós encontramos o sentido da vida. E quando nós focamos em Jesus, em se guiar pela palavra, cara, tudo que a gente for, tá aqui, você é exemplo, você é um cara que monta líderes aí, cara, voltado para isso. A nossa base está tudo aqui, cara, na palavra de Deus. A gente pega provérbios, cara, os coaches aí, usa tudo que tá ali, cara, na palavra. É focar, cara, você ser resiliente, constante. Paulo fala, eu combati o bom combate, eu finalizei a corrida, cara. É você finalizar. Você começou, cara, finaliza. Campeões são finalizadores. Só que as pessoas começam motivadas, daqui a pouco... cadê? Cadê aquele projeto? Cadê aquela situação? Você não estava em uma oração, um propósito? Você não estava fazendo live lá todo dia? Cadê? Parou? Mas porque querem fazer assim, querem competir com as pessoas, cara. É competir contra você mesmo. E uma chave que pegou esses dias, na sexta-feira também eu falei, quando a gente pega os maiores campeões de Fórmula 1, de futebol, de qual jogo que for, qual esporte que for, cara, eles não focam em competir contra ninguém, apenas contra eles mesmos. Eles só tentam ser melhor do que ele todos os dias. Eles treinam para ser melhores do que ele todos os dias. Eles não querem ser melhor do que ninguém. A gente viu lá Michael Jordan, cara, ele só treinava contra ele. Todo dia contra ele. E aí, cara, você foca no alvo só. Não tem opção. É aquilo. Eu vou fazer dar certo. Essa é a chave. Pula de 4 pontos aí. Eles travaram. Amém. Mas, de fato, faz muito sentido, ô, Rafa, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas coisas e eu tinha hora que eu tinha muita dificuldade de focar em uma coisa só. E eu fui me encontrando, me encontrando. Claro que no meio do caminho chegaram algumas pessoas que ajudaram muito nesse processo e ajudam muito nesse processo a entender de fato qual é o propósito, trazem sempre uma clareza, uma precisão, porque é óbvio, né? A gente muitas vezes não consegue ver quem somos. As pessoas de fora é que de fato conseguem observar. Às vezes eu chego para alguém e falo assim, cara, você tem potencial, você tem isso, tem aquilo, e a pessoa, tá, mas eu não estou conseguindo ver isso. Então, quem nos conhece de fato, na maioria das vezes, são as pessoas que estão fora, porque elas estão vendo aquilo que a gente não está vendo. E sempre foi assim, né? O papel do líder, na grande maioria das vezes, é esse, enxergar potencial que muitas das vezes o seu colaborador, o seu discípulo, a pessoa que você está ali vivendo todos os dias, ela não está conseguindo enxergar. E ela tem a ver, inclusive, com o quinto ponto, que é a clareza. Eu precisei ter muita clareza, ter uma visão muito clara, muito ampla daquilo que eu queria. Porque existe algo, né, que é muito forte, que é enraizado, você dá fruto até sem querer. Então, quando você está enraizado, você dá fruto até sem querer, você não precisa ficar fazendo muito esforço. Claro que você precisa seguir ali o caminho que você quer e tudo mais. E todos nós somos livres para tomar qualquer decisão. Porém, precisamos estar cientes também de que o preço, a conta, ela vai chegar. Eu posso tomar um banho de 1 hora e ficar tranquilo, relaxado, mas com a certeza de que aquela conta de luz naquele mês certamente vai ser mais cara. Ou eu posso também não tomar banho, mas com a consequência de que as pessoas que estão do meu lado não vão conseguir suportar o mau cheiro, né? E a vida é assim. Quanto mais clareza nós temos sobre tudo aquilo que nós fazemos, fica mais fácil. Eu sou um cara que, dentro até mesmo do meu trabalho e no meu ministério, no meu chamado, eu sou muito claro naquilo que eu falo. Às vezes eu até pondero algumas situações, porque foi assim que eu entendi que funcionava, sabe? Eu já tentei passar, às vezes, a mão na cabeça das pessoas, vem cá, foi assim, vamos lá, e 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e não funcionava. Então eu entendi que era cirúrgico, porque foi assim que aconteceu, inclusive com Deus, né? Em todos os processos foram muito cirúrgicos. Para que nós estivéssemos aqui, ele estava em outro lugar. Então, não tem como ser diferente disso. Você pegar, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, 90% das pessoas não conseguem assistir, porque o filme é um filme muito forte. Mas ele tem a ver não só com a vida de Jesus, tem a ver com a nossa vida. Então, é exatamente aquilo dali que ele estava vivendo, é o que nós vivemos praticamente todos os dias. Só que o que faz esse ambiente, esse cenário ser mais leve,
É justamente essa clareza daquilo que você quer, do lugar que você quer chegar. É muito ruim, eu falo profissionalmente falando, é muito ruim quando eu encontro, às vezes, com um líder, com um grande empresário, uma pessoa que às vezes tem potencial, tem recursos para ajudar outras pessoas a alcançar outras pessoas e ela está parada. Aquilo me deixa indignado, porque eu falo assim, meu Deus, eu não tenho o recurso que essa pessoa tem e eu estou fazendo mais do que ela está fazendo com o recurso que eu não tenho, na maioria das vezes. E é importante entender que todas as vezes que eu pensei em prosperar, em crescer, em alcançar outras pessoas, cuidar da escola de influência com 500, 600 alunos, todos no teu WhatsApp, mandando mensagem. Só que isso para mim é prazeroso, sabe? Quando um cliente manda mensagem, quando alguém te liga e manda ali 3, 4, 5 áudios, existe um prazer absurdo nisso. E uma satisfação porque aquilo tem a ver com a minha visão. Eu sempre pedi a Deus que eu estivesse envolvido com muitas pessoas. Eu sempre quis estar de frente a um palco, a uma palestra, a um treinamento com muitas pessoas. Mas não tem a ver com a minha vaidade, não tem a ver com eu estar no palco com uma roupa boa. Não, tem a ver com as pessoas que estavam ali dentro, que não viveram, não conhecem a experiência que eu tenho, não tiveram acesso a alguns lugares que eu tive, para que justamente essas chaves que eu tenho hoje, que de alguma forma Deus me entregou, elas pudessem alcançar essas pessoas. Porque se eu focar de fato na minha entrega, no meu resultado apenas para o Igor, obviamente eu morro no meio do caminho, porque ele não tem fundamento. Isso. E eu sei que eu estou enraizado em qualquer ambiente, em qualquer cenário, eu vou dar fruto, até porque eu já estive em cenários muito bons, já estive em cenários muito ruins, mas esses cenários ruins, hoje eu falo para você que eles foram necessários para eu chegar no lugar onde eu quero chegar. Eu viveria tudo de novo, né? E eu falo sempre isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso para as pessoas. Eu viveria tudo de novo. Eu entraria dentro de um hospital novamente, eu passaria novamente por um processo de quimioterapia, eu viveria todas as circunstâncias que eu vivi quando nós fechamos as empresas, quando eu tive que desligar mais de 300 famílias ali, são 700 pessoas envolvidas, mas isso tinha a ver com o meu propósito. Se eu não tivesse entendido tudo aquilo que passava na cabeça daquelas pessoas, tudo aquilo que eu vivi naquele momento, com certeza logo ali na frente eu não entenderia de fato o meu propósito. Eu não teria nem história para contar, né? E volto a dizer, eu acredito que muitas pessoas existem pessoas que têm chaves, existem pessoas que ela tem a porta, mas algumas estão ali sem fechadura, e tem pessoas que estão tentando pular a janela e sem ter a certeza de que é necessário você ter a chave. Eu já pulei a janela muitas vezes, confesso. Mas em todas as vezes eu achava que a altura era uma e era outra e eu me deparava com o chão. Então eu tinha que voltar uma, duas casas para trás. Volta Redonda era um lugar que eu sempre falei que eu não voltaria. E Deus me trouxe para cá de volta. Né? Eu falei, não, Deus me livre, está em Volta Redonda de novo, né? E aí tudo aconteceu. Deus falou assim, você não está entendendo por que eu quero você lá. E ele me trouxe de volta. Sou muito grato, sou muito feliz a todo esse momento, a tudo que tem acontecido aqui. Até porque certamente eu não teria conhecido pessoas tão especiais. Ministerialmente falando, Leison, a Osana, que foram pessoas que me abraçaram desde o início, né? Estar mais perto também da minha família, conhecer pessoas como você, que tão pouco tempo tem sido algo tão avassalador, né? Que a gente fica tentando entender, meu Deus do céu, o que eu estou falando pro Rafa aqui? Eu estou falando uma coisa como se eu já tivesse uma amizade de 10 anos, mas essa audácia, eu acredito que Deus nos fez para isso. Porque é uma frase que eu carrego comigo, eu escutei ela num momento muito desafiador da minha vida, que existem pessoas que estão morrendo todos os dias sem conhecer, Isso. sem ouvir o teu testemunho. E todos os dias, Isso. quando eu tenho vontade de não fazer alguma coisa, eu lembro disso. Porque se você olhar os noticiários, você vê isso. Se você olhar a internet, você vê isso. Se você olhar para nossa própria casa, nós vemos isso. E morrer todos os dias não tem a ver só com morrer fisicamente, mas tem a ver com morrer emocionalmente. Meu corpo Essa semana um perece colaborador... por falta de conhecimento. Exato. Essa semana um colaborador nosso, né, de uma das empresas que eu atendo, ele estava passando no viaduto, na ponte ali do aterrado, e ele falou, olha, eu não ia no mercado, mas eu resolvi ir. Quando eu cheguei lá, voltando de lá, um rapaz estava tentando se jogar. E eu fui lá, larguei tudo, ajudei ele, conversei com ele. E aí eu fiquei pensando aquilo dali na hora, até me arrepio. Eu falei,
E se a gente não está preparado para momentos como esse? Porque eu já me deparei com pessoas tentando suicidar, pessoas que desistindo da vida, pessoas desistindo do seu propósito, e na maioria das vezes em momentos que eu também estava ali Mal. vivendo um desafio, que eu estava mal. Sempre assim. E eu falei assim, mas peraí, como é que eu não estou bem e eu vou ajudar uma outra pessoa que está bem? Mas tinha a ver com o nosso chamado, tem a ver com o Você conta a nosso... sua história, o cara fala assim, É, realmente. eu lembro, Rafa, para a gente finalizar aqui essa quinta chave, é, sempre dizem, né, e biblicamente falam também, que as crianças elas trazem muitas respostas. As crianças elas são de fato um canal que nos levam até Deus. E eu lembro que em um dia, no segundo dia do meu tratamento, chegou uma criança de 4 anos de idade. E aí ela chegou rindo, brincando, e eu ali muito desolado, né? Porque pra mim era tudo muito novo. Aí ela chegou, a enfermeira chegou, brincou com ela falou assim: tia, vai doer hoje? E aí eu falei assim: falei, poxa, essa menina tem 4 anos de idade, ela não tá reclamando de nada. Eu tô aqui com 20 e poucos anos, sentado, fazendo. Eu falei, eu não tenho o que reclamar. E ali eu tive plena convicção de que tudo aquilo que eu estava vendo era um processo. Fácil, não foi? Óbvio que não. Mas ele me transformou como nunca antes. Eu acredito que existem pessoas que estejam aqui, que viveram processos e talvez estejam vivendo nesse momento processos desafiadores, que você olha e fala assim, aonde está a resposta, onde está a luz nesse túnel aqui? E é justamente isso. Né? Em Provérbios 29:18 diz que onde há visão, o povo perece. Mas aquele que governa a lei, que guarda a lei, esse de fato é feliz. Então eu só guardei a lei, né, de que eu estava no caminho certo, de todas as vezes que Deus falou comigo, você está no caminho certo, continua, continua, e às vezes eu brigando, relutando ali, mas não tem a ver comigo, né? A chave ela nunca tem a ver com quem a possui, mas sim com o lugar que você vai acessar. E quando você abre a sua casa, você não está abrindo a sua casa só para você, você está abrindo a sua casa para outras pessoas. Quando você tem a chave de uma empresa, você não está abrindo para eu empresa, você está abrindo para inúmeros, milhares de colaboradores. Quando você tem acesso a uma igreja, né, independente de seja lá qual for, você está abrindo porta ali para os fiéis, para as pessoas que estão ali frequentando aquele lugar. E assim é na vida, né? Quando nós temos a chave da nossa vida, daquilo que de fato nós queremos ser, nós damos a oportunidade para inúmeras outras pessoas acessarem, para elas conhecerem, viverem, experimentarem aquilo que nós experimentamos. E eu acredito que a vida é feita literalmente de chaves, né? Tem gente que engraçado que eu tenho muitas chaves de lugares que eu morei. E porque alguns desses lugares inclusive são lugares que eu quero voltar, mas numa nova perspectiva. Então, eu sempre entendi que eu não posso abandonar as chaves que eu tenho, até porque são elas que me movem. E é como nós começamos, né? Nós somos movidos por experiências. Talvez alguns com mais experiências ruins do que boas, só que eu entendi que é necessário acontecer um processo de transformação. Não é de fato uma experiência ruim, ela é uma experiência. Porque se ela talvez ela não pode ser a experiência que você estava esperando, mas ela te move de alguma forma, ela te transforma de alguma forma. E ter experiências, só experiências boas, certamente vai chegar um determinado momento na vida que você vai se deparar com situações difíceis, você não vai conseguir enfrentar, você não vai conseguir vivenciar. Existem 4 anos aí, 4 para 5 anos que eu tomei uma das melhores decisões da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito de família, né? Com uma fé ali muito forte, mas eu precisava encontrar o meu propósito. Muitas pessoas talvez não entendem. Tem pessoas que nem. Mas você trocou de religião, você parou de frequentar ou de ir a tal igreja. Isso não tem a ver com isso. Tem a ver com a minha fé, isso é indiscutível. Isso não cabe dentro da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso cabe dentro daquilo que está dentro de mim e das pessoas que eu vou alcançar. Tem a ver com transformação. Eu sou muito grato a todos os ambientes que eu já vivi, a todos os lugares que eu já passei, mas existe algo muito maior do que isso. E quando nós falamos sobre a virada de chave, porque toda porta que você precisa abrir, você precisa virar a chave.
Ah, Igor, mas a minha casa é de senha. Então você precisa desbloquear essa porta, tirar essa senha aí, para que outras pessoas possam acessar. E a nossa vida é feita disso, né? Eu sou muito, todos os dias eu sou muito grato por cada oportunidade que eu vivo. Tem dias de desafio? Sempre tem. Mas eu sempre lembro também das pessoas que estão todos os dias indo embora sem conhecer, sem ouvir o meu testemunho. Eu preciso sempre, todos os dias, deitar a cabeça no travesseiro e ter a convicção de que se hoje aquele dia se findasse e amanhã não mais existisse, eu estava pleno e certo de que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Igor, mas você está pensando negativo? Não, tem a ver com a clareza daquilo que eu estou vivendo agora, tem a ver com a clareza do meu propósito. Isso para mim é o que de fato faz sentido. Mas eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui, pegue aí a sua chave, pegue aí o seu testemunho, pegue o seu exemplo, pegue a sua força, a sua fé, aprecie mesmo de fato cada etapa do caminho, cada detalhe, porque eu tenho certeza de que esse é só o começo. E não tem a ver com uma live, não tem a ver com você parar aqui todos os dias, somente assistir, ouvir e aquilo não mudar em nada. Se não está mudando em nada, eu convido você a talvez ficar um dia, 2 dias sem assistir, refletindo o que de fato você está fazendo aqui, para que você na próxima, quando você voltar, você não só conecte outras pessoas, mas que aquilo de fato seja transformador. É um desafio, eu tenho certeza para o Rafa todos os dias estar aqui, mas encontrar pessoas que sejam no mesmo propósito do que ele também, para trazer, entregar alguma coisa, entregar de fato uma palavra, mas a virada de chave ela está de fato nas nossas mãos. Então é só mesmo partir para cima, tomar a decisão e é aquilo, enraizado você dá fruto até sem querer. E é isso. Cara, top. Trouxe uma reflexão aqui, cara, que hoje em dia o pessoal faz aquelas casas com aquelas portas gigantescas, né? E independente da porta, o tamanho da chave é a mesma. A Exatamente. gente É isso. precisa da chave, né? O Senhor está sempre entregando chaves. E é uma coisa, cara, muito interessante. O vídeo de hoje que eu postei no Reels, eu gravei esse vídeo ontem, cara. Não gravei esse vídeo hoje. E você tem falado aí, foi Tiago 1,12, né? Que fala, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois que provado, receberá a coroa da vida. A gente falou muito sobre isso, né? Uma grande chave. A gente suportar a provação, porque depois que provado, a gente recebe a coroa da vida. É uma das maiores chaves que a gente recebe. Uau! Exatamente. Como é que pode, né? Deus alinhando as coisas, né? Eu não fazia nem ideia do tema que você ia falar, não sabia o que você ia falar. Para ver o vídeo Nem eu, ontem, nem eu fazia ideia. as Mas Cristocidência, né? Deus Oi? é maravilhoso. Cristocidência, né? Deus é Exatamente. maravilhoso. Glória a Deus. Ontem nós ouvimos sobre isso, para a gente finalizar. Muitas das vezes nós queremos planejar muitas coisas, né? Mas existem coisas que não são planejadas. Há dias, né? Desde quando você me chamou, eu fiquei pensando e fiz uma trilha. Falei assim, oh, fala comigo aqui em cima. E ele só não falou nada. Eu falei, ué, mas está desafiador. E quando foi hoje eu entendi que de fato não tem a ver com se organizar demais, não tem a ver com se preparar demais. Sim, tem a ver com você ficar atento aos sinais que nós temos ali todos os dias, a se expor mesmo de fato. É Essa isso. exposição, ela faz necessário. Quanto mais você se expõe, né, certo daquilo e convicto daquilo que você quer, é certo que você vai não só ser movido por experiências, mas vai mover outras pessoas também. Então, acredito que essa mensagem aí faça sentido para não só para mim, para você, mas Fez para muitas pessoas. sentido para alguém aí? Quem pegou posse, quem tomou posse, quem pegou a chave aí, quem tomou posse dessa chave aí poderosa. É aquela live que você precisa assistir de novo. Aquela live que você precisa compartilhar com aquele amigo, precisa pegar uma chave dessa, né, para dar aquela iniciativa, aquele empurrão, focar, ser constante. É isso aí, Wallace. Amém. Isso aí, Liv. Uau. Glória a Deus. Anderson, uau. É isso aí. Deus te visitou de madrugada, né, mano? Deus me deixou a madrugada inteira também sem dormir hoje, cara. Eu tinha preparado uma palavra da célula, Deus me acordou 3 horas da manhã, mudou tudo. É exatamente isso. É assim que ele faz, né? Quero saber quem foi aquele que falou que aceitou o convite de última hora e Deus mudou a palavra só para aquela pessoa. Sei que hoje tem direcionado alguém lá hoje, lá, a palavra hoje. Ó,
Vai saber que Olívia, eu tô agora qual esperando. vai ser o nosso café. Lívia, Ali é brabo, eu tô de jejum, inclusive. Jejum 12 horas, varão. Não jantei e não tomei café Que ainda. isso, varão. Aqui, vamos liberar esse pessoal aí. Amém. Ora por nós aí. Quem tá aqui, convidado, tem que orar. Vamos lá. Missão dada. Vai. Missão cumprida. Vamos lá, né? Eu convido a todos vocês a de fato fecharem os seus olhos Vai. e muitas das vezes nós estamos em busca, né, de orações muito profundas, de orações muito cheias de convicções, de palavras, mas eu acredito que a melhor oração que nós temos, ela já está dentro de nós. E a minha oração para que nós possamos encerrar esse dia de hoje, né? Na verdade, começar esse dia de hoje e encerrar essa live é para que Deus possa, na verdade, alcançar os corações das pessoas que estão aqui, independente de quem quer que esteja assistindo, ouvindo ou quem ainda vai assistir, mas com a clareza de que pessoas serão alcançadas através dos nossos testemunhos. Existem aqui empresários, líderes, pessoas que trabalham em outros lugares, pessoas que estão predispostas a fazer a diferença no lugar onde elas estão. E eu peço a Deus que Ele venha alcançar essas pessoas, que venha entregar de fato a chave que vai abrir outras portas, a chave que vai de fato desbloquear muitas outras pessoas através daquilo que você tem. Senhor, eu oro agora para que nesse momento, antes das 8 horas da manhã, começando hoje o primeiro dia do nosso segundo semestre, nós possamos ter acesso à segunda oportunidade nesse ano, mas com toda a certeza de que ela será a primeira oportunidade que certamente vai acessar lugares, vai acessar oportunidades e vai abrir muitas portas que talvez há muitos anos nós estamos esperando ali para abrir, para acontecer. Então eu creio e eu oro para que essa palavra ela alcance todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que ainda vão chegar, mas principalmente a mensagem que cada um aqui que está presente nessa live agora vai entregar a pessoas que talvez não terão acesso ao nosso coração, não terão acesso a toda essa palavra que estamos vivendo aqui nesse momento hoje. E assim eu oro hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Quantos tomaram posse em nome de Jesus? Gente, vou deixar a live lá. Salva, vá lá, curte, compartilha com aquele amigo. Deixa a chave lá que falou contigo. Deixa a anotação lá que já vai ser bênção para alguém em nome de Jesus. Irmão, obrigado, tá? Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Bora aí pra cima. Mês aí, ó, iniciando. Esses próximos 6 vão ser brabos, hein? Portas abertas. 6 meses para os próximos 6 anos. Isso aí. Eita, em nome de Jesus. É isso. É isso. É Amém. isso. Glória a Deus. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. Até mais. Gente, hoje tem célula, mais tarde, amanhã tem live, 7 horas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a semana de vocês. Abraço, tamo junto, meu irmão. Com Deus.